Corbã, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Caroline Penarrubia. Eu sou a Paloma Oliver. Nós estamos aqui com um convidado que a gente convidou faz um tempinho, vai agenda, vem agenda e finalmente a gente conseguiu trazer ele aqui. Mas antes, deixa a gente só falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Pode começar aí, Pá. Bom, vamos falar um pouquinho da Maximize Promotora de Crédito. É uma das mais respeitadas e sérias promotoras de crédito. Você que tem a sua produção aí, vem pra cá. Melhor atendimento, 100% de suporte humanizado. Tá bom, galera? Nada de abrir ticket, nada de robozinho falando por você. Aqui a galerinha te atende na ponta. E um time de comerciais, ó, filezinho para atender e trazer as melhores comissões aí do mercado para você. E seguindo essa linha ainda de atendimento humanizado de uma equipe muito boa para atender vocês, para você também que tem sua operação e precisa de um sistema de CRM, nosso patrocinador aqui, Sistema Vanguard, plataforma número 1 de CRM do mercado hoje para você, Corbã. Alan Armstrong, seja muito, muito bem-vindo, Alan. Eu que agradeço. Acho que eu tava devendo essa visita mais do que no tempo quando eu trabalhava com cobrança. A gente cobrou aqui. E hoje, eventualmente, acabei caindo num evento de cobrança aqui em São Paulo. Um prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho no Fala Corbã. Sempre muito polêmico, né? Então, tomar um pouco de cuidado. Aqui, olha, a Carol assopra e eu solto o chicote. É isso aí. E hoje compartilhar um pouquinho da nossa experiência, tempo de mercado, um pouco do que a nossa solução entrega. A gente vai estar à disposição aí para responder todas as perguntas. Vamos tentar não ser tão polêmicos, mas estamos aí, não, né? Pode falar, Quem tá na chuva para se molhar. Aqui a gente sem é sem papas mimimi, na Alan. língua. Sem mimimi. Aqui o negócio é tranquilidade, nada formal. É um negócio para bater papo mesmo e trazer para o público o que é realmente de verdade, né? Porque é muito simples falar, o mundo mostra algo e às vezes é por não ilusão. É bem assim. Exatamente. Legal. Eu gosto de mostrar a realidade aqui. E dando uma introduçãozinha, Alan, né? Você que é sócio da 3C Plus, head de parcerias, conta um pouquinho do seu início aí na trajetória, história aí, a história de como surgiu. Exatamente. Essa história é engraçada, mas eu posso dizer para vocês que eu praticamente nasci dentro de um call center. Então, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a fazer faculdade, curso de Direito, e não curtia estudar, não curtia ler. Eu vou parar com isso. Não vai dar em nada. Larguei a faculdade e fui trabalhar. Fiz um estágio durante 2 anos, acabou que encerrou o período contratual do estágio, e eu fui trabalhar num call center da nossa cidade. Esse call center era um call center de vendas, vendia... Pode falar o nome aqui? Claro. Vendia gente Claro TV. Cara, quem que compra Claro TV? Primeiro gente que compra. Eu tenho em casa, tá? Eu ia fazer 2 perguntas. Quem contrata TV para assinatura? Eu! E quem que usa Claro TV? Eu não conseguia entender aquilo na época, né? É um combo, né? Lá vende o combo, telefone, internet, propaganda TV, de graça brinde. aqui, ó. E lá em 2012 isso não vendia. Eu comecei a trabalhar nesse call center e esse produto não vendia. Mas eu já tentava, assim, ter um destaque. Mesmo sabendo que o produto não vendia, eu tentava vender mais que os demais. Então já existia uma ambição ali, meio que uma competição. Eram somente estagiários, eu era um dos estagiários. A empresa durou mais ou menos, assim, 2 meses. Mas aí eu não tô defendendo a marca, não, para não chegar aí uma notificação aqui pra gente. Mas será que não era o time que era ruim, não? Não era ruim porque eu tava lá. Então, boa. Começou com o pé direito já. Não era ruim porque eu tava lá. Então, a minha parte eu garanto que eu fazia muito bem feita. E você sempre se deu bem desde o iniciozinho, então. E eu tinha essa competição de querer vender mais que os caras, só que a empresa não vingou e ela fechou em 60 dias. E nesse meio tempo, nesses 60 dias que eu trabalhei lá, tinha um cara que foi uma peça-chave na minha carreira, que ele é meu sócio hoje, é o Ney. Ele já tinha contato com o filho Ele era sócio do pai do dono dessa empresa, e frequentemente ele ia lá, dar uma olhada nessa operação de call center, porque eles tinham uma operação de call center de cobrança que ficava a uma quadra dessa operação de vendas. E ele já tinha visto que eu era um cara que tentava vender mais que os outros, mesmo o produto não vendendo. Quando fechou essa operação, ele me chamou. Falou, pô, você não quer vir trabalhar na cobrança? Cara, pô, não tinha grana nem pra pagar um suco pequeno pras gatinhas, como é que eu não vou? Cara com 18 anos nas costas, ficar desempregado. Falei, pô, vou lá. Fui pra operação de cobrança. Nessa operação de cobrança, minha primeira semana eles me colocaram numa carteira bem legal, que era de varejo, já gostei. Assim, eu dei meu melhor. Em 2 semanas eles abriram uma vaga pra supervisor. E, cara, nada a ver, né? Em 2 semanas de empresa, supervisor, pra quê? E não me inscrevi. E sim, aquele processo seletivo ele começou a rolar.
dentro do call center e perguntaram novamente se alguém mais queria se inscrever. Cara, só pode ser Jesus, né? Eu vou me inscrever nessa porra. É isso. Eu vou me inscrever. Me inscrevi no processo. Em 2 semanas de empresa, no call center de cobrança, me deram uma carteira para ser supervisor. Era a pior carteira do escritório. Tinha 6 operadores. E ninguém prova de queria. fogo, né? Ninguém queria os caras me deram a carteira. E a mensagem que mudou a minha vida naquele dia foi quando o Ney, que é meu sócio hoje, me chamou numa sala e falou: irmão, você tá no período de experiência e tem 3 meses para fazer dar certo. Falei, beleza, então vamos lá. Não sabia cobrar. Fazia 2 semanas que eu tinha entrado, tava aprendendo ainda. Não sabia como funcionava o processo de cobrança, mas tinha uma coisa que era muito bom. Sabia fazer planilha Excel. E dentro daquele escritório tinha 20 colaboradores, ninguém sabia fazer uma planilha Excel. Então, ok, eu sentei na operação de cobrança como supervisor. Falei, tá, antes de tudo eu preciso aprender a cobrar. Eu começava a cobrar, eu desempenhava minhas tarefas de supervisor, mas durante o dia eu também cobrava. E tinha algumas metas que a galera que trabalhava lá, elas colocavam como praticamente impossível de atingir. Falei, cara, eu vou cobrar até eu atingir essa meta. Depois que eu atingir, sempre fui orientado a liderar pelo exemplo, eu vou fazer com que a minha equipe atinja. Esse era o meu objetivo. Em 2 meses eu consegui atingir uma meta que ninguém havia atingido, cobrando e com as tarefas de supervisão. Aí eu já vi que eu era foda. Então eu peguei uma carteira que gerava, assim, na época, 18 mil reais de faturamento pro escritório. Em 6 meses eu transformei numa carteira de 94 mil reais. Muito longe. Foi bom. Então, uma carteira que gerava 18 mil reais de receita, quando eu peguei, em 6 meses eu fiz ela produzir 94 mil reais. Eles já viram, pô, esse cara tem algo diferente. Olha que desafio. Então eu saí, assim, em um período de 6 meses, de um estágio fracassado para um segundo estágio que me proporcionou criar uma carreira dentro do cenário de cobrança. E ao longo do tempo eu fui me desenvolvendo dentro dessa mesma empresa. Essa empresa existe até hoje, é um call center de cobrança lá na minha cidade, Guarapuava, Paraná. E a gente começou a crescer. E eu posso te fazer uma pergunta? Pode A carteira que você cobrava era de qual segmento? Varejo. Então era uma carteira de varejo e o nosso call center ele sempre foi muito focado em trabalhar com grandes players varejistas. Tem outros segmentos que são legais? Tem. Bancos são os mais almejados nesse mercado, mas no varejo a concorrência é mais tranquila e era onde a gente se tornou especialista. Bacana. Então, e daí o que aconteceu? A gente continuou desenvolvendo essa liderança. Então, eu comecei a aprender a trabalhar com times, cheguei a liderar times de até 120 pessoas. E num determinado momento, eu era tão relevante dentro do call center que eu ainda não era sócio, não tinha nada a ver. Era funcionário. Era supervisor. Só que eu já era um cara que era muito relevante, porque eu abri escritório, eu fechava, eu tinha atitudes que um dono teria em determinadas situações. Um outro momento que foi uma virada de chave também, esse cara que me enxergou, o Ney, ele teve um filho, o filho dele nasceu prematuro, ele teve que ficar 45 dias fora do escritório. Nesses 45 dias, os colaboradores já me procuravam para tomar decisão e para resolução de problemas, mesmo eu não sendo dono. Então eles já sabiam e tinha uma figura em mim já dentro do call center que era mesmo de um cara que era braço direito. Que do legal. sócio. Acabou assumindo a liderança involuntariamente. Naturalmente ali, né? Sempre fui um cara em quem os meus sócios confiaram muito. Em determinado momento era inevitável. Eu sabia que naquele call center tinha uma oportunidade muito grande, porque já no começo, eu só sabia mexer no Excel. E eu conseguia, assim, me destacar em 2 semanas. Então eu sabia que ali eu podia me tornar alguém mais relevante ainda. Não imaginava que seria tão rápido e acabei me tornando sócio do call center. No começo, call center é foda. Vou falar aqui pra câmera. Call center de cobrança é um negócio foda pra caralho, velho. Foda pra caralho, desgaste, bião. E eu me tornei sócio do call center e a gente começou a crescer, cada vez crescer. E no mundo do call center, a galera é muito velha, vou dizer assim, tem os dinossauros da cobrança. A galera que tem escritório de call center, normalmente é o senhorzinho, que era colaborador no call center, abriu ou era advogado. No nosso caso, a gente tinha um sócio que era advogado. E em março de 2019, daí eu e meu sócio atual, a gente comprou toda a parte dele e a gente decidiu seguir um outro rumo. E no meio do caminho, teve a Trace Plus. Lá em 2013, 14, como o nosso call center era pequeno, o cara do call center ele sempre tá tentando reduzir custo. Então, primeiro a gente tinha um sistema de cobrança e a gente encontrou um cara lá na nossa cidade que é o Diogo. Ele é o founder da Trace Plus e CTO hoje. Ele desenvolveu para nós um CRM, ele é lá do Guarapuava também. Ele desenvolveu para nós um CRM que substituía o CRM que a gente utilizava exclusivamente para reduzir custo. Porque era caro pagar um CRM para nós. Muito caro, né? Manter equipe, Claro. manter sistema.
e discagem? Como que era feito nessa época? Mano. Porque eram poucas empresas que tinham discador. Então, Eu venho dessa época de call center e eu sei bem, e era uma fortuna, né? Você pagava por minuto de ligação, DDD, DDI, e enfim. E como que surgiu isso? Da onde que veio toda essa ideia? E foi gastando muito dinheiro Foi. para os concorrentes que vocês chegaram na lâmpada? não só muito dinheiro, mas muita energia. Então, o Diogo ele se propôs a desenvolver um CRM pra gente utilizar dentro do call center, exclusivamente pra gente reduzir custo, e ele desenvolveu uns... Cara, não lembro nem o nome do CRM, mas a gente conseguiu eliminar um dos nossos sistemas. Na época, a gente fazia ligação de forma manual e tinha chipeira. Pô, dava pau no chip, tu tinha que ir lá trocar. Oh, Era eu dessa sei época. bem o que é isso, aquela chipeira e nossa! Tanto- E aí daqui a pouco o cara tá cobrando e você não tem crédito suficiente Uhum. para completar essa ligação? Ô, supervisor, o que aconteceu aqui? Cara, não tem crédito. E a chipeira, assim, além de ser um equipamento que é proibido, gera Totalmente, um né? esquenta-cabeça imenso. Então a gente trabalhava com chipeira. Até hoje eu tenho uma chipeira, depois eu vou mandar foto pra vocês. Tem algumas Manda. chipeiras, a gente tem um museu lá no escritório, que é o Museu 3C Plus. E basicamente Que a 3C legal. nasceu de uma chipeira, Aham. digamos. E a gente tinha chipeira, mas na época a gente já tinha essa pegada de, pô, a gente olhava pra call centers maiores, os caras trabalhando com inteligência, com tecnologia. A gente falava, pô, eu quero ser igual aos caras. Uhum. Vou fazer o que os caras estão fazendo. E a gente viu os caras usando o discador. Na época a gente contratou um discador que era um discador sediado em Florianópolis, mas a tecnologia era da Inglaterra. E, cara, era aquele discador que você precisava ter um servidor imenso, precisava de uma faculdade para operar, uma pessoa dedicada somente a isso. Cada vez que você fazia uma expansão de usuário, você tinha que plugar mais um pente de memória, porque senão o discador não ia suportar. Sim, a gente- tecnológico né? Mas Isso. o Mas trabalho... o desgaste que você tem para operar a solução era muito grande. Sem falar em implantação demorada, suporte ruim. Ainda assim compensava? Cara, na época compensava. Pensava. Na época Era o melhor que compensava tinha, porque né? era o melhor que tinha. Não era A o melhor. velocidade, né? Assim, A o melhor que podia velocidade. naquele É o melhor que a momento, gente né? tinha pra pagar, entendeu? Naquele momento. E daí o que aconteceu? Como a gente tinha essas dores dentro do call center, ainda era um discador caro, fora os gastos que a gente tinha com telefonia, porque quando você contrata um discador, ou contratar o discador e plugar a chipeira nele, não faz sentido. Você contratar a tecnologia e colocar dentro telefonia, que é um lixo, porque chipeira, telefonia é um lixo. E o que a gente fez? A gente acionou o Diogo novamente. Então a gente tinha esse discador, a gente tinha contratado. Era um discador que atendia muito bem o nosso call center na época, mas ainda assim custava muito caro. Aham. Muito caro. Então, pô, de uma dor do call center de cobrança, a gente conseguiu desenvolver um CRM para reduzir custo. Diogo, vem cá de novo, irmão. Vamos desenvolver um discador para baixar o custo da assessoria? Bora. Vamos nessa, deixa eu ver que discador que vocês usam aí. Abria tudo as telas, e pá, batia print de tudo, via como é que funcionava e falou, cara, isso aqui não vai funcionar, irmão. Primeiro que demanda de servidor físico. Se a gente for fazer algo, vamos fazer um negócio que seja mais simples, que as pessoas consigam operar em nuvem, que o investimento seja menor para quem está contratando. E começou um projeto ali de desenvolver uma discadora dentro do call center. Desenvolveu? Desenvolveu. Mas era um discador que na época só conseguia suportar o nosso call center. Se colocasse mais uma pessoa dentro, explodia. Entendeu? Por quê? Porque a tecnologia que tinha na época não comportava o que a gente queria fazer, que era trafegar a voz em nuvem. Cara, o tráfego de voz dentro de um call center é pesado pra caramba. Pra você trafegar ele, você tem que ter uma infraestrutura, uma arquitetura por trás que suporte isso. Por quê? Uhum. Uma ligação de voz, até se você ligar e cair o sinal do seu celular no meio da ligação, vai dar picotamento, vai cair a chamada e o cliente vai ficar insatisfeito. Então, na época, a tecnologia que tinha não era suficiente para que a gente conseguisse montar uma solução que escalasse e a gente conseguisse sustentar grandes operações. A tecnologia não estava preparada para aquilo. Desenvolveu? Desenvolveu. Só que era só para atender a gente. E aos poucos aquilo começou a vender. Que bacana. Começou a vender. Só que daí assim, vendeu tanto que explodiu. O discador já tinha sido desenvolvido em nuvem, mas era em nuvem entre aspas, porque era um servidor em Miami dentro de uma software, de um data warehouse. Ficava guardado lá, se desse pau tinha que alguém lá trocar, tinha que fazer o mesmo Nossa. trabalho que o call center tinha que fazer contratando um discador com servidor físico, a gente tinha que fazer dizendo que o servidor estava na nuvem. Entendi. Basicamente era isso. E você acabou respondendo uma das minhas perguntas aqui, que era para você falar um pouquinho da evolução e da automatização de discadores em call center. Uhum. Quem é da época do dinossauro, como você diz, como eu sou também, Nós, eu né? peguei, nós somos. Eu lembro que meu primeiro emprego de telemarketing eu também era menor, fazia estágio.
Era telefone aqui, saía com o pescoço Digitando à duro, mão, né? aquele negócio. E aí, quando chegou o headphone, veio chegando a tecnologia, e eu passei por todo esse processo, mas você já deixou aqui, já acabou até falando sobre a evolução, né? Da Sim. importância, é muito importante. Não, né, E o Alan? nome 3C surgiu em que ano 3C exatamente? Plus, ó, 3C Plus, pega aí. Vem de Cloud Call Center, que é call center na nuvem. Nós somos o primeiro discador em território nacional a desenvolver uma solução totalmente em nuvem. Então, essa era uma das nossas maiores propostas na época, era desenvolver algo que fosse de fácil contratação, fácil capacitação, que as pessoas não precisassem fazer uma faculdade para utilizar a solução e, principalmente, baixo investimento em infraestrutura. Hoje você contrata 3C Plus para ela rodar dentro do teu call center, você só precisa de um link de internet que seja estável, porque a gente ainda está trafegando voz pela internet, e de um headset. O headset USB já vai te atender. Não precisa de uma máquina tão potente, uma máquina comum de uso diário vai te atender super bem. Não precisa fazer um investimento em infraestrutura física de servidores. Não precisa contratar uma pessoa para pilotar. O gestor consegue pilotar de forma super tranquila e se ele não tiver, eu garanto que um operador consegue pilotar a 3C Plus, de tão simples que ela é. Já respondeu minha pergunta, porque eu ia falar não só o pessoal gosta muito de falar, mas no público do consignado, para quem não tem CAL, uma pessoa que está trabalhando no home office, ser uma, duas, pode hoje contratar um serviço da 36 E usar e tranquilo, vai assim. trabalhar normalmente. Esse foi uma proposta assim que a gente até demorou a atender. Como a nossa solução foi desenvolvida para o mercado de cobrança, foi uma solução muito robusta. Ela parece Aham. simples, a interface dela é simples para que as pessoas consigam mexer de forma prática, mas por trás a arquitetura que existe dentro dela é muito robusta. Tanto na parte de inteligência artificial quanto machine learning, porque a solução aprende sozinha com as métricas que ela mesma produz durante a tua operação, então ela é muito robusta. Então é uma solução que a gente preparou para atender grandes operações. Óbvio que a gente precisa se adaptar ao mercado. Então a gente hoje consegue entregar a mesma tecnologia dos grandes call centers, das maiores operações de crédito consignado no Brasil, para o cara que tem somente uma posição. Óbvio que essa entrega vai ser em proporções diferentes. Porque o cara com uma posição não tem os mesmos recursos financeiros ou intelectuais que o cara que tem 400. Então essa limitação o usuário precisa entender. Mas a tecnologia que eu entrego para a pessoa que tem 400, 500, 1000 posições é a mesma para o cara que tem uma. Bacana. A gente entende que a velocidade não é a mesma. Isso. Ele tá sozinho. O investimento E aí que ele tá existe, fazendo pra e isso, acaba né? surgindo alguns abandonos de ligação, porque é uma pessoa operando Pode sozinha acontecer. e o seu discador tá ali o tempo todo enviando descagem, mas é bom para quem tá aí na ponta saber que a tecnologia é a mesma, a qualidade é a mesma, isso é muito E que o importante. problema não é Até do- necessariamente ali da ferramenta que você tá Não. utilizando, Até né? assim, que nem você citou abandono. Hoje, a nossa solução, ela tem machine learning, então ela vai aprender com as métricas que a própria campanha produz. A taxa de abandono, ela precisa ficar abaixo de 3%. Eu não posso trabalhar com a métrica acima disso, porque senão eu tô gastando dinheiro ou o meu cliente tá gastando dinheiro. Uhum. Ligação abandonada, pô, é gastar dinheiro. É jogar dinheiro no lixo. fora. Então, o nosso algoritmo para abandono ele é muito bom, mas normalmente as operações menores acabam negligenciando outros processos que o cara grande não negligencia. O quê? Cara, a discadora sozinha, ela não vai fazer um milagre dentro de uma operação. Ela precisa vir acompanhada de um bom CRM, patrocinador Vanguard. Exato. Pode vir, Certíssimo. ela precisa vir acompanhada de... Ou você precisa saber interpretar as métricas que ela produz para poder higienizar o teu mailing. Por quê? Se uma pessoa se ligou 5, 10, 15 vezes no dia, compensa você ligar para ela no dia seguinte? Claro que não. Então você E tem que ter o conhecimento mínimo para interpretar a métrica que está sendo Uhum. produzida na tua campanha. Terceiro, se você vê que a lista de contatos não tá tão boa, afiar a estratégia. Pô, fiz isso, fiz aquilo, não funcionou. Vai para o enriquecimento de dados. Você precisa fazer isso. Por quê? A discadora ela é um meio entre a informação que vai vir e a ligação que vai conectar. Alan, tô amando aqui, cara. Ele tá respondendo as nossas perguntas sem Eu já ia perguntar, meter um- cara. Então, como é que são, assim, os erros que as pessoas Quais cometem são os quando elas... principais, Já meteu- Vamos deixar ele falando aqui, Que gente. bacana, e é isso. É, acho- E o pessoal hoje tem muito isso, né? Infelizmente fala, É. a discadora que é ruim, ou o meu CRM Não. que é ruim. Porém, a pessoa, eu costumo dizer que às vezes o problema é na pecinha, tá, Na Alan? peça que A pecinha pilota. que tá atrás, a Uhum. pecinha que tá pilotando isso. E aí você tá deixando aqui bem claro quais são as principais características e erros comuns. Isso. E se tiver uma listinha, bora colocar pode aí. Eu acho que falar. assim, o mais comum a gente vê em operações menores que acabam negligenciando a informação é você não saber interpretar.
Tem muita informação que o CRM produz, tem muita informação que a discadora produz. Então a gente consegue ver isso em corte de mailing, em criação de estratégia. Tem estratégia que você vai fazer teste AB. Você joga um mailing lá, vê se ele produziu, deu certo. Repete. Não deu certo, descarta. Mas a pessoa não consegue interpretar as informações. Dentro da discadora, as principais métricas que precisam ser avaliadas. Taxa de completamento. Taxa de completamento por quê? Quantas ligações eu estou conseguindo entregar na posição de atendimento? Essa é a taxa de completamento. A cada 100 ligações realizadas, quantas o meu operador está atendendo? É o alô. Conseguiu converter Exato. em alô. Alô, essa é a taxa de conversão. O pessoal negligencia, não sabe olhar. Depois da taxa de conversão, o que vem? Taxa de contato com a pessoa certa. Adianta só eu entregar a ligação na operação se eu não estiver falando com a pessoa certa? E se não estiver falando com a pessoa certa, a culpa é da discadora ou você precisa higienizar teu mailing? Higienizar o mailing. Isso Então, é muito comum, né? é muito comum. Eu, todos os dias, não sei você, cara, mas às vezes a gente acaba esquecendo aqui. E é muito comum receber muita ligação. Quando eu falo alô, abandonou. Isso, Abandono, então, né? E aí você tá aqui, alô, 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 daqui a pouco só tá tudo. depois que você, conectei a ligação, contato com a pessoa certa, aí vai avaliar a conversão. Se eu tô falando com a pessoa certa, tô conseguindo converter em venda? Tá, se o discador tá me entregando ligação, é a pessoa certa, e eu não tô vendendo, o problema é a discadora ou o problema é o treinamento do teu colaborador? E muita gente fala que a culpa é da ferramenta. E a 36 tem algum robô de inteligência que, vamos se dizer que só ele deixa ali... hoje é comum, né? Eu vou falar da forma mais prática para algumas pessoas entender. Você fala alô, aí alguém fica, alô, tem alguém aí? Ô, por favor. Aquele robozinho. Aquele responda. robozinho. Aquela E aí, pro gravação. humano chegar e resgatar essa ligação. Foi Hoje na direto. nossa O que ferramenta... você acha sobre essas ferramentas? Me fala aqui. Você acha bacana ou você acha péssimo? Eu acho uma porcaria. Porque eu falo pra você. O Vou que eu falei falar pra pra você você. que eu soltar? Eu sei que tem uns concorrentes seu que tem. É esse tipo de solução que faz a Anatel lançar a regulamentação, gente. Por favor. Toda vez que eu falo da Anatel, ou cai a live ou pega fogo alguma coisa. Agora fica todo mundo esperto aí. Não, tem que falar. É que varia o que muito que de acontece? público também, né? Normalmente, esse tipo de solução ou tá fazendo prova de vida para ver somente se o número existe e tá incomodando o cara mesmo e não vai entregar para o operador, ou tá gerando muita chamada e abandonando para operação pequena. Hoje a gente não trabalha com esse formato. Atendeu, vai transferir para o humano. Vai transferir para o humano e a gente evita... como a gente tem a tecnologia preditiva, nossa solução ela não gera mais chamadas que o necessário para manter a operação produtiva. Então essa é uma das qualificações que as pessoas, inclusive, precisam ver na hora de tomar a decisão para contratar uma discadora. Nem sempre do que as pessoas mostram durante a venda é o que realmente acontece. Já por isso, dentro da 3C, a pessoa pode testar a solução antes de contratar. Para ela ver como que a solução vai se comportar na operação dela, ver se faz realmente sentido, entender como que a discadora vai performar. Tem gente que procura a discadora muitas vezes, a minha operação tá indo mal, vou colocar ali e vai fazer um milagre. Não, existem conceitos por trás de uma discadora. Se você tá saindo do manual e indo para um discador, óbvio que vai dar resultado. O cara faz uma ligação ali, cada 40 segundos para cair na caixa postal. Tudo isso a gente já vai descartar de cara e vai entregar só o que é produtivo. Mas existem vários conceitos que as pessoas precisam entender para conseguir entender qual que é o diferencial da discadora. Como que ela vai me trazer produtividade? Então são vários pontos assim que às vezes a galera não se atenta e contrata na emoção sem pensar, putz, mas será que eu tenho a capacidade de analisar o que a discadora vai me entregar? Será que eu consigo plugar as ferramentas que são necessárias para rodar 100%? Vou conseguir trazer um Vanguard junto? Então tem tudo isso para analisar e é isso que a gente está fazendo hoje. Acho que vocês fazem muito isso também, de trazer convidados aqui e mostrar para o público quais são as melhores práticas dentro das operações. Nós fazemos muito isso do nosso lado, levar conhecimento para o cliente. Só vender o discador e o cara pagar meu boleto no final do mês seria muito fácil. Seria muito fácil. Mas hoje a gente prefere educar o mercado para que ele consiga entender onde ele precisa melhorar, por que ele precisa melhorar e ainda a gente dá insumos para dizer como você vai melhorar. Esse é o nosso papel. Importante demais, né? Entregar com qualidade. Às vezes o ser humano prefere seguir o caminho mais curto. Eu vou nesse daqui, baratinho, para eu iniciar, e acaba dando tiro no pé, né, Alan? Sim. Porque tecnologia, as grandes empresas, os grandes call centers de sucesso, opera com tecnologia na ponta, de excelente
qualidade. Isso é muito importante, né? O que você falou. Só pagar o boleto não faz sentido. Não O faz sentido sentido é nenhum. ser diferenciado mesmo no mercado, né? O sentido é ser diferenciado, inclusive assim, como a gente está inserido nesse mercado do correspondente bancário, é um mercado onde a gente vê muito insumo pro nosso cliente consumir. Então, tem podcast aqui, tem muita gente gerando conteúdo, tem os influenciadores, as promotoras incentivam o correspondente a aprender. Então, eu acho muito legal essa pegada, acho que tem uma sinergia muito massa com o que a gente já fazia. Eu não quero que o cara venha, use minha solução por 1, 2 meses, cancele e fale, putz, não me atendeu. Então, a gente precisa fazer com que ele entenda o processo completo para que a operação dê resultado e a gente fornece isso. Isso é o que eu mais acho massa dentro do canal do correspondente bancário, é essa a passagem do conhecimento que existe muitas vezes de forma gratuita, as pessoas estão sempre abertas a trocar ideia. No mercado de onde eu veio de cobrança não é bem assim. Por isso que eu acho que a solução caiu muito bem dentro do canal do correspondente bancário. E eu acho, assim, animal o que é feito em termos de conteúdo, para que as pessoas consigam evoluir e produzir mais. Bacana. Tá. Quando você falou de, traz algum sistema de CRM junto e tudo mais. Uma dica, assim, para quem também precisa de um discador, mas outras ferramentas que junto com o discador bomba, assim, de sucesso. Tá, vamos lá. A gente vê muito a galera utilizando além do discador. O discador é um canal de venda. Não é porque eu tô aqui que eu represento a 3C Plus, eu sou do mundo call center. Eu sei que o discador é um canal de vendas e que os parceiros precisam ter mais canais de vendas porque Com o cliente, certeza. ele quer ser atendido muitas vezes em outro canal. Então, pô, tem muita gente que começa a primeira abordagem faz via SMS. O cliente que Uhum. responde, você já faz a negociação dele por ali, já faz a venda, tira o pedido, seja o que for, e depois transborda para a discadora. Você vai precisar de uma solução que te apoie junto com o WhatsApp. Dentro do 3C já tem disparo de SMS, tá? E eu já vou chegar na parte de evolução da solução, que eu acho que é um momento que a gente vai chegar aqui também. A gente tem os planos futuros, eu vou deixar muito claro aqui para vocês hoje, é coisa que eu não falei para ninguém ainda. Primeira mão. Olha! É disso que o Isso aqui, ó. Brasil Informação gosta. quentinha Isso aqui, saindo do forno. é polêmico e o que eu vou falar aqui, ninguém sabe. Entendeu? Não é É isso. spoiler. Eu vou abrir a caixa preta do que a gente vai fazer na 3C e vou entregar aqui. No Fala Corban. Sou nada mais, Ouviram, nada né? menos. Ouviram? Tô em cólicas aqui pra saber. Vim preparado. Então, assim, o discador ele vai ser uma ponta de vendas, muitas vezes, ou como estratégia primária, de você fazer a abordagem direta, primeira ponta de vendas, coloca o mailing, depois vê as estratégias secundárias dos clientes que não atenderam, ou como secundária. Você vai fazer primeiro um disparo de SMS, do WhatsApp, depois transbordar o cara para ligação, ou iniciar pela ligação, dentro da 3C já tem um botão onde você aperta e joga pro WhatsApp. Então, assim, são várias pontas de venda. Eu digo, uma operação precisa ter para funcionar. Bom CRM que forneça um bom mailing. Todo mundo já sabe qual o melhor CRM, né? Um sistema de enriquecimento de dados é muito importante, caso você precise fazer a Sim. compra de informação se o teu mailing estiver desatualizado. Discador, Higienização, tudo certinho, isso, né? Senão não discador funciona. automático, uma solução para atender os clientes que você transborda para o WhatsApp e SMS. Isso é primordial para você conseguir ter uma operação de sucesso. Posso começar atuando somente em uma? Pode. Vai demorar mais para tracionar. O tráfego pago é importante? Sim. Tráfego pago e marketing é muito importante, sim. Mas para uma operação que está no início, eu não recomendaria porque exige um pouco mais de esforço e de Sim. conhecimento. Tem outras ferramentas que são mais fáceis de atuar para uma operação que está iniciando do que você cair direto no tráfego pago. A não ser que você tenha conhecimento já de marketing e mídias para começar por aí. Aí já Então acho que é um inicia com caminho que tudo, acaba né? exigindo mais recurso de quem está começando. Olha aí, mais umas dicas de ouro aqui, hein? Ele montou o funil aqui, galerinha. Prestou atenção aqui. Agora é só anotar aí e iniciar. É só anotar e sair usando, cara. Assim, Exato. o intuito é esse mesmo. A gente vir aqui trazer conteúdo para a estratégia de call center, de funil de vendas, que é onde a gente consegue atuar muito bem. É isso, Alan, bacana. E vamos chegar naquele assunto polêmico que todo mundo está aguardando. O que você tem para falar sobre essas novas normativas da Anatel? Tá. Primeiro que eu sou um terrorista contra a Anatel. Acho que eu posso dizer assim, eu sou a resistência, é nós contra eles, é o nosso inimigo em comum de qualquer operação de call center e a gente tá ganhando. Todo dia é uma guerra, todo dia é nosso all-in e todo dia a gente consegue resolver as coisas pra quem tá nessa batalha. Você colocou a faca na boca e tá indo pra cima. É all-in. Eu gosto de falar pra galera que todo dia a gente joga de all-in, não tem plano B, a gente vai pra cima mesmo.
O que acontece? A Anatel, em novembro de 2021, começou a lançar algumas normativas para coibir o tráfego de ligações abusivas, que é o que a gente comentou agora há pouco aqui. Sim. Pô, aquelas ferramentas que ficam ligando fazendo prova de vida, aquele discador descalibrado que não consegue entregar a ligação na posição de atendimento quando ela é atendida. Cara, os caras falam, pô, o consumidor tá saturado disso daí. Vamos colocar umas medidas para fazer isso aí parar e para dificultar o trabalho de quem tá praticando isso. Beleza. Primeira medida que lançaram, novembro de 2021. Todas as operações que vendem qualquer tipo de serviço ou produto ativo precisam, a partir de agora, se identificar com o número prefixo 0303. Todo mundo lembra? Lembro, Sim. 0303. 0303, Todo mundo sim. tinha que se identificar. Essa medida, ela teve o prazo de 6 meses para começar a valer. E, em 6 meses, somente 400 empresas tinham contratado 0303. Que beleza. Então, é uma medida que a Anatel lançou, não teve uma forte adesão. E, como a Anatel sentiu que não houve uma forte adesão, começaram a vir outras medidas na mesma tentativa de coibir o tráfego de ligação abusiva. Ok, o que veio depois? A partir de agora, todos os call centers só podem fazer 100 mil chamadas improdutivas por dia. Que a Anatel falou. Tá, como que a gente faz agora? Mas isso é proporcional de call center para call Não, center? 100 mil era um número para qualquer um. Não Padrão. importa se você tem uma ou se você tem 100. Caraca. Só pode fazer 100 mil improdutivas. Só que, como que a Anatel ia controlar isso? Sendo que ninguém aderiu ao 0303. Como Ia que ela ficar um vai... mercado clandestino, Como que ela né? vai Não tinha identificar como. quem tá gerando mais de 100 mil ligações por Sim. dia, sendo que não tem ninguém identificando o que tá gerando? Incontrolável, assim, né? Então também não Total. colou. Então assim, e 100 mil ligações improdutivas por dia, posso dizer que assim, operações com até 40 posições não geram essa quantidade. Sim, é um número que preocupa operações acima de 40 posições. Sim. Sim. Então, nesse primeiro momento, eles não estavam querendo tanto dificultar o trabalho de quem era menor, mas Sim, do realmente maior. coibir os call centers maiores. Maiores. Isso dava assim, ficava nítido nas movimentações, nas mudanças que eles vinham fazendo, que eles queriam coibir e atrapalhar o trabalho dos call centers maiores. Ok, 100 mil chamadas improdutivas por dia, não colou também. Aí veio o baque. Aí os caras falaram, agora nós vamos arrebentar. O que acontece? A Anatel tinha uma regulamentação que dizia que as chamadas de até 3 segundos de duração não podiam ser tarifadas pelas operadoras. Operadoras, as maiores são Vivo, Claro, TIM, Oi, essas são as maiores. Ligações com até 3 segundos de duração não poderiam ser tarifadas. 90% do tráfego dos call centers são de ligações de até 3 segundos. Por quê? Como não era tarifado essa ligação, normalmente as ferramentas descartavam a ligação improdutiva nos primeiros 3 segundos. Então, pô, ligava pro cara, nos primeiros 3 segundos eu via que era uma caixa postal, eu desligava, não pagava. A partir de agora você vai pagar, então. A partir de agora, a ligação até 3 segundos você paga. E a cadência não é 1 para 1, que deu 4 segundos eu pago 4 segundos. É 0,36. Deu 4 segundos, você paga 30. Entendeu? Então, o aumento de custo para você operar dentro de um call center com essa mudança foi altíssimo. Gigantesco. E o que faz agora? Como que vocês da 3C resolveram isso? Me conta aqui na Ah. ponta. Então, nós desenvolvemos uma tecnologia própria que identifica se a ligação é improdutiva antes mesmo do atendimento. Como é feito isso, Alan? Quando você aperta no discar no teu celular, automaticamente já começa a existir a reprodução de mídia. Só que isso não fica claro no teu ouvido. Mas a partir do momento que ele começa faz a request da chamada, já está gerando pacotes de dados que a gente consegue avaliar. Era mais fácil avaliar os primeiros 3 segundos e identificar se era caixa. Mas é possível fazer isso antes. Nós começamos a avaliar a mídia que existe antes da caixa postal. E a gente consegue identificar o que é improdutivo ou não e descartar sem tarifar. Então, por isso que o meu cliente, que quem tinha 3C Plus quando aconteceu essa mudança, nós somos a única solução que não reprecificou e que não repassou custo algum para o cliente final. Então, a gente sustentou dentro de casa o problema da Anatel sem repassar isso para o nosso cliente. Você pode perguntar para qualquer cliente 3C. Incrível, né? Nossa, Teve alteração genial. de Porque valor. teve muita gente que fechou as portas por conta disso. Não, mas não para por aí. Isso aí é só o começo. Não dava mais para operar, a conta ficou altíssima e não estava dando conta da situação. E que bacana, Não, e cara. assim- Jogada, marketing assim, a Estratégia estratégia lascada. foi top. E o que acontece? Depois dessa mudança, a ideia era que, assim, no mínimo, se as empresas estão utilizando de tráfego abusivo, agora elas vão arcar com isso. Então, se doeu no bolso do cara, ele vai pensar 2 vezes no tipo de tráfego que ele vai mandar para as Exato. operadoras. Uhum.
Essa era a ideia. Pô, a gente conseguiu resolver. O nosso cliente continuou ligando, a gente não repassou nenhum tipo de custo, não teve aumento, a gente conseguiu sustentar. Agora, na semana passada que o pau pegou. Na semana passada, como eles viram assim, a gente lançou uma série de medidas. Em novembro agora tá completando um ano. Começaram essas medidas desde novembro de 2021. Então, pô, isso tá acontecendo há um ano. Quem nunca ouviu falar aí tem que se ligar, entendeu? Tem que assistir mais Na Fala semana Corvan. passada, no dia 11 de novembro, foi uma nova resolução, despacho decisório número 250 de 2022, que mudou totalmente o jogo de novo. A Anatel falou assim, não, agora não são mais 100 mil ligações improdutivas por dia. Você só pode gerar 85% do seu tráfego de ligações improdutivas. Não importa se você gera 100 no dia, 100 mil ou 1 milhão. 85% do teu tráfego pode ser improdutivo. Isso quer dizer o quê? Você precisa completar 15% de ligações atendidas. Aí fudeu. Aí como é que faz? Mais de 90% do tráfego do call center são ligações improdutivas. Exato. São ligações improdutivas. Como que vocês resolveram, 3C? Me conta. Conta logo, pelo amor de Deus. Tô Conta, nervosa já. Ai, Conta. Aí a concorrência chora. Então, dentro da 3C, a gente já vem trabalhando, desde a primeira mudança da Anatel, a gente começou a trabalhar mais as bases de dados que são produzidas dentro da própria 3C. Como são muitas ligações geradas e trafegadas dentro da 3C, a gente conseguiu criar um filtro inteligente que automaticamente escora os telefones dentro da minha própria base. Se você é meu cliente e você manda uma ligação para um número onde já houveram 100, 200 ligações no dia que forem produtivas, muitas vezes eu nem deixo você ligar para esse telefone. Por quê? Porque se você ligar, vai tornar o teu tráfego ruim. E automaticamente você pode sofrer um bloqueio. Então, eu estou dando segurança para o meu cliente com base no meu histórico de ligações geradas, escorando os telefones sem cobrar nada. Isso aí não tem custo algum pro cara. Isso é feito totalmente automaticamente dentro do discador, sem ninguém ver. E a gente tá dando segurança pro cliente, por quê? Agora não teve ninguém bloqueado. Na concorrência eu sei que teve. Caraca. Ensinou aí, né, pra galerinha que teve... Aulas. Assim, é um trabalho que não foi construído da noite pro dia. Na primeira mudança que a Anatel fez, a gente já começou a trabalhar bem mais firme em cima de dados. Pô, o cara que opera a discadora, que tá dentro da discadora, ele tem que saber. Eu não preciso dar só produtividade pro meu cliente, mas eu preciso dar segurança. Já pensou teu cliente acordar no dia seguinte com uma mudança dessa na Anatel e ter a linha bloqueada? Não conseguir trabalhar? Quem perde? Só ele ou eu? Se ele não consegue trabalhar, ele não precisa de discador. Então, assim, se você tem uma solução que te dá segurança para continuar operando, mesmo em momentos de incerteza, de crise e de mudança, automaticamente você dá mais credibilidade pro que você está fazendo. Então, já tem mais de um ano que a gente trabalha essa área de dados, tratando tudo que é gerado de ligação dentro da 3C Plus e escorando os telefones. Então, eu tenho o meu score interno, tenho parceiras e operadoras de telefonia que também fazem esse tipo de escoragem, e hoje eu não deixo o meu cliente gerar tráfego ruim ou ultrapassar esses 85% de chamadas improdutivas. Além disso, a gente tem vários alertas dentro da 3C Plus. Por quê? Tem cliente que fala assim, não, eu quero que desligue esse filtro aí, quero correr o risco. Cara, você vai colocar uma rota de telefonia tua externa e pode colocar, ok, a gente vai desligar, mas você tem que estar ciente das sanções que podem acontecer com você. Sim. Você vai estar gerando tráfego dentro da 3C Plus, mas ainda você é gente boa, vou deixar um alerta aqui pra você. Quando chegar perto dos 85%, vai te avisar, se quiser, você para. Se quiser continuar aí... É bacana como o pessoal que tenta fazer da outra forma, do jeitinho brasileiro, né? Sempre tem alguém que vai querer continuar operando no risco. Entendeu? Eu não posso tomar a decisão final pelo meu cliente. Eu faço de tudo para evitar que eles sejam bloqueados, mas se o cliente quer trabalhar no risco e ele não está utilizando a minha rota da 3C Plus, ok. Agora, para clientes que utilizam a rota da 3C Plus, eu preciso que todos estejam resguardados e seguros para não prejudicar, inclusive, a minha operação. Importante, né? Para vocês que com certeza ouvem muito do cotidiano lá de quem tá na ponta mesmo, essas regras para cima, para baixo e regra nova cada vez que eles não têm sucesso 100%, né, com tudo isso que eles tentam ajustar para dar certo. Que dica, assim, você dá para esse pessoal atuar bem mediante a toda essa montanha-russa aí de regras? Primeiro, para atuar bem,
você vai precisar... Assim, a Anatel tá forçando cada vez mais com que as operações melhorem as bases de contatos. Então você precisa ter CRM de confiança, Vanguard, que forneça uma base de dados que já vai te proporcionar trabalhar com tráfego dentro do que a Anatel tá pedindo. Então, um bom CRM... a assertividade Isso. do mercado, né? Um bom CRM, você vai precisar do enriquecimento de dados novamente e uma discadora que te forneça essa segurança. Somente com esses insights já são suficientes para você trabalhar tranquilo. Se quer fazer algo além disso, não vejo outra forma. Porque hoje a gente não conhece ainda alguma solução que já tenha resolvido esse problema além da nossa. Exato. E isso pode, para quem opera fora do que você acabou de deixar aqui, Risco. o prejuízo e o risco e o prejuízo lá pode ser muito grande. O que acontece, né? assim, a galera, às vezes, eu falo bastante que a galera negligencia essas regulamentações. Essa é uma que é um pouco mais pesada. Por quê? Se a pessoa está trabalhando no risco, ela tomou... eu quero trabalhar no risco, vou contratar uma operadora de telefonia externa, vou contratar um discador, vou colocar lá e vou mandar o tráfego do jeito que eu quiser. Chegou no final do dia, 90%, 95% do teu tráfego improdutivo, o que vai acontecer? Essa operadora, por onde você está mandando esse tráfego, ela vai ser obrigada a notificar a Anatel que você é um potencial ofensor. Ela vai dizer assim, olha só, esse cara aqui contratou a minha rota de telefonia e ele está mandando um tráfego com ligações improdutivas superior aos 85% que você utiliza. O que você quer que eu faça? Isso a operadora vai falar para a Anatel. Automaticamente, a Anatel pode falar, não, bloqueia. Se bloquear o tráfego desse cara com essa operadora que ele contratou, quais são as possíveis soluções depois de um bloqueio? Posso procurar outra operadora? Você acha que outra operadora vai querer vender para você depois de você estar na blacklist da Com Anatel? certeza não. Então vai dificultar o teu trabalho. Vou fazer o quê daí? Jeitinho brasileiro. Vou abrir outra CNPJ. Fique à vontade. Entendeu? Vai fazer isso de E novo, vai e de ficar novo, e de novo. Até enxugando quando? gelo, né? Até quando, entendeu? Então, assim, nossa missão é fazer com que os nossos clientes se mantenham seguros e que eles saibam que a decisão que a gente toma para melhorar a solução é para fazer com que eles se mantenham operando de forma sustentável. Então, eu falei para vocês, desde o início dessas mudanças, nós não aumentamos o valor. Entendeu? Tá todo mundo operando normal, os caras estão em segurança e não tiveram nenhum tipo de aumento na fatura, seja de telefonia. Então, cara, esse é o nosso objetivo. Segurar as pontas dentro de casa com inteligência, porque eu sei que dentro da 3C Plus eu tenho recurso suficiente para tomar esse tipo de decisão, criar esse tipo de inteligência, de tecnologia, coisa que o meu cliente não precise esquentar a cabeça na ponta. Eu não tenho que transferir para o meu cliente o problema da Anatel. Eu tenho que segurar a barra aqui e fazer com que ele continue operando lá com segurança. Que missão, hein? Que missão. Que responsa, né? E bora abrir essa caixa preta aí pra gente. Solta aqui. Isso, Ele falou que não era spoiler. Ele falou que ia... Eu falei, saindo uma quentinha aqui do forno. Não. Eu vou abrir a caixa preta. É isso. Pô, a gente gosta muito de falar sobre o futuro. Eu falei, sou um cara que apoia outros canais de atendimento dentro das operações. Eu acho que é muito importante isso. Dentro da 3C, é muito legal poder vir aqui contar a história, mas uma coisa que ninguém sabe é que nós somos uma empresa 100% bootstrap. O que é bootstrap no mundo das startups? É uma empresa que chegou até aqui, onde nós estamos hoje, somente com recursos próprios. Nós nunca precisamos de recurso externo ou de uma eventual captação, nunca passamos por rodada de investimento, e já tem 6 meses que no estágio onde a gente chegou, por ser uma empresa que é SaaS B2B, o crescimento que a gente teve é nítido dentro do canal do correspondente bancário e dentro do mercado de call center. É um crescimento que começa a chamar a atenção de outras pessoas e que faz com que a gente pense, que rumo que a gente vai tomar? Agora que a gente chegou até aqui, qual é o próximo passo? Já tem 6 meses que a gente vem sendo assessorado por uma das maiores consultorias financeiras do Brasil, que é da Aldas, e a gente traçou um BP muito estratégico para os próximos passos. Primeiro deles, a gente vai abrir, sim, nesse momento, uma rodada de captação para captar recurso externo e investir em crescimento mais acelerado. Então, se a gente já está crescendo rápido, isso vai aumentar mais ainda. Esse é o primeiro ponto. Segundo, essa captação que a gente vai fazer, além de aumentar nossa velocidade de tração, a gente vai investir mais ainda no produto para conseguir entregar outras soluções além da discadora junto com a 3C Plus. Nosso principal objetivo é que o nosso parceiro que contrata a 3C não precise sair da plataforma para fazer nada. Então ali ele vai encontrar SMS, vai encontrar o discador, vai encontrar o WhatsApp, chat, tudo isso num lugar só.
Então a gente conseguiu chegar até aqui e agora a gente quer acelerar. Esse é o momento. Possivelmente, a partir de janeiro do ano que vem, a gente comece a movimentar o mercado e a gente vai mostrar para todo mundo que 3C Plus se consolida o melhor discador, não somente do canal do correspondente bancário, mas a melhor solução para call center do Brasil. Uau! É isso, Ó, hein? Essa ninguém sabia. Essa é quentinha, hein? Saiu do forno. Lembrando que esse podcast já tá no ar em breve, hein? É Em breve, isso. Então vai... Ó, a bomba foi lançada. Tem que Tá? segurar agora, hein? Exatamente. Acho que Ninguém assim, é um segura. movimento natural acontecer isso. No começo a gente fez assim. A gente se propôs sempre a desenvolver a melhor solução em termos de discadora, porque a nossa expertise. A discadora nasceu dentro do nosso call center, então a gente sabe que a inteligência que ela tem, a forma com que ela foi construída, a robustez que existe por trás dela, já é a melhor tecnologia do mercado. Mas o mercado pede mais. Hoje eu sei que os clientes, eles contratam a 3C Plus como discadora, mas ele precisa contratar outra solução para fazer a gestão do Whats. Cara, antes ele precisava ir lá contratar em outro lugar o SMS. Por que eu tô deixando o cliente que já tem a melhor discadora do mercado sair da minha plataforma e buscar outras soluções Paralelo, né? paralelas? Então a ideia é que a gente comece a avançar mais forte nesse lance. O WhatsApp já tá para lançar no ano que vem. A gente, a princípio, até o momento, não vamos disparar massificado, né? Tem muita gente que procura. Eu acho que por não existir uma homologação oficial do WhatsApp ainda para o disparo massificado, continua deixando o cliente no risco de banimento, encheção do saco. Então a gente vai trabalhar somente com atendimento receptivo, mas vai ter a plataforma ali e o atendimento individual também. Mas existem outros canais que estão em alta que a gente pretende trazer para dentro da plataforma, tornando realmente uma solução 100% omnichannel. Bacana. Bom, quer deixar algum recadinho final aí? Tudo bem que tá muito completo esse podcast, né? Tanto para quem tinha alguma dúvida se discador era um bom investimento ou não, acho que acredito que já matou todas as dúvidas, né? Acho que assim, o que eu posso dizer para quem tá assistindo, para quem vai ouvir o nosso podcast, é que para você conseguir estruturar uma operação de forma organizada, você vai precisar de bastante recurso, vai precisar desprender bastante tempo. As pessoas precisam estar dispostas a enfrentar alguns desafios quando elas querem crescer, quando elas querem se estruturar. E são desafios que nós, que estamos aqui, estivemos dispostos a enfrentar lá atrás. Então não tenham medo muitas vezes, discador é um bicho de 7 cabeças, não quero crescer. Cara, vai te ajudar, vai funcionar. As coisas hoje são muito mais simples do que eram lá no nosso tempo, 2012, 2013. E o nosso objetivo é proporcionar ainda mais praticidade para quem está utilizando. Então, hoje a gente tem, assim, junto com a 3C Plus, alguns objetivos. E esses objetivos, eles estão avançando ainda cada vez mais rápido. Então, deixa a mensagem para quem assistir, para quem ouvir. Invista em tecnologia. A tecnologia hoje é amiga da pessoa que quer crescer e a gente tá aí para ajudar. Mais uma vez, né, agradecer o convite da galera aqui do Fala Corbão, os patrocinadores. A gente que agradece E- sua presença. e E fala não me aqui, colocaram né? como patrocinador, mas eu faço questão de pagar esse café aqui depois. Vamos aí, a Olha o nome produção da tá 3C anotando. subindo aqui. Já gostei. E pra quem não conhece, que eu acho muito difícil, pra quem ainda não conhece a 3C, onde acha, passa aqui pra galerinha. Vamos lá. As redes, As redes sociais. entre em contato com você para tirar mais Isso. dúvidas. De um ano pra cá, acho que o pessoal começou a ver mais o meu rosto nas redes sociais. Então, além de um dos Não, sócios tá da 3C, famoso já, vai achando que não. ainda não sou uma celebridade igual a galera do Fala Corbã, A mas responsa. o pessoal começou a me ver mais nas redes sociais. Então, além de um dos sócios da 3C, sou responsável pelo setor de parcerias, faço a conexão com CRMs, com promotoras, visando sempre uma parceria que faça sentido e sinergia para os dois lados. Também sou o rosto da 3C nas redes sociais. Então, para conhecer um pouco mais do nosso produto, é www.3cplusnow.com, Instagram, @3cplusnow, e o meu Instagram pessoal, que agora também é um produtor de conteúdo, que o time de marketing tá obrigando, é Alan Armstrong G. Nesses canais vocês vão encontrar também os contatos da 3C Plus para falar com o nosso time comercial. Lembrando que para quem é parceiro Vanguard, a gente consegue alguns benefícios. E também, para quem não conhece discador, quer testar para ver se vai se adaptar à sua operação, dentro da 3C, a nossa jornada comercial, que a gente chama, vai ter um momento onde você vai poder testar a discadora de forma gratuita para ver se ela se encaixa dentro da tua operação e se você tem todos os recursos necessários para pilotar ela. Lembrando que a discadora não trabalha sozinha, gente. Esse é o principal ponto. Bacana. É isso aí. Arrasou. É Conjunto isso. todo pro sucesso, né?
Pô, pra quem é do Fala Corban aqui, a gente vai dar um desconto sim. Olha aí, ó. Pra quem Show! vier pra- Quem assistir, quem Chiques. ouvir. Chegar lá e falar, ó. Ouvi, Exato. Só que tem que falar Fala assim, ó. Corban. Fala assim, ó. Vi o mago da discadora no Fala Corban. Quero meu Esse é o desconto. cupom. Esse é Olha o o cupom. cupom. Ouviram Ninguém bem, tem né? esse cupom ainda. Só Fala Corban. Mago Olha da isso. discadora. Arrasou, top. agradeço. Boa, boa. Oportunidade única aqui, gente. Muito obrigada novamente. Espero te ver mais vezes aqui no nosso podcast. Com certeza. E Alan. vocês no meu também, Foi. né? Grande prazer Sim, com tê-lo aqui. Deu certeza. essa aula de tecnologia aqui pra gente. Muito obrigada. Espero mais uma vez o Alan aqui, né? Com certeza. Não esqueçam do cupom. Olha o portal, É hein? isso. Só pra quem vai ouvir e assistir aqui no Fala Corban. Obrigadão, viu? Até a próxima. A gente adorou o papo mesmo. Eu também. Valeu, gente. Sucesso Obrigado e pra até a todos próxima. nós. Tamo junto. Sucesso pra nós. Tchau, tchau. Até a próxima.